Um homem profundamente religioso que via tudo em termos de bem e mal, ele queria que as monarquias da Europa se reformassem e criassem uma espécie de fraternidade composta por governantes sábios, gentes, com ele mesmo, o Czar, no leme. Embora os poderosos considerassem Alexandre uma espécie de maluco russo, muitos liberais e até revolucionários por toda a Europa o viam como seu amigo e protetor, o raro líder simpático à sua causa. Dizia-se até que ele fizera contato com vários homens da esquerda e havia conspirado com eles. O Czar foi mais longe com sua ideia, agora ele queria um encontro das principais potências para discutirem o futuro da Espanha, de Nápoles e da própria Europa. O ministro das Relações Exteriores inglês, Lord Castlereagh, escrevia uma carta após outra tentando dissuadi-lo da necessidade do encontro. Nunca foi prudente se meter nos negócios dos outros países, Castlereagh disse, Alexandre deveria deixar que a Inglaterra ajudasse a dar um fim às agitações na Espanha, sua íntima aliada, enquanto a Áustria faria o mesmo por Nápoles. Outros ministros e governantes escreveram a Alexandre também, usando argumentos semelhantes. Era importantíssimo mostrar uma frente unida contra o plano dele. Mas um homem ministro das Relações Exteriores austríaco, o príncipe Clemens von Metternich respondeu ao Czar de outro modo, no mínimo chocante. Metternich era o ministro mais poderoso e respeitado na Europa. O mais perfeito realista, ele nunca se apressava a tomar uma atitude ousada ou envolver a Áustria em qualquer tipo de aventura, segurança e ordem eram suas preocupações básicas. Ele era um conservador, um homem que acreditava nas virtudes do status quo. Se alguma coisa precisava mudar, tinha de ser aos poucos. Mas Metternich também era um tanto enigmático, um elegante cortesão, ele falava pouco, mas sempre parecia conseguir que as coisas fossem feitas de seu jeito. Agora não só ele estava defendendo a convocação de Alexandre para um encontro, como também parecia aberto a outras ideias do Czar. Quem tinha sofrido uma mudança de ânimo e estava se voltando para a esquerda no final da vida. De qualquer modo, ele organizou pessoalmente o encontro para o mês de outubro daquele mesmo ano, em Tropal, uma cidade dominada pelos austríacos na moderna República Tcheca. Alexandre estava encantado, com Metternich a seu lado, ele podia realizar suas ambições e muito mais. Quando chegou em Tropal para o encontro, entretanto, os representantes das outras potências que o aguardavam foram menos do que amistosos. Os franceses e os prussianos estavam frios, Castlereagh havia se recusado a comparecer. Sentindo-se um tanto isolado, Alexandre ficou encantado de novo quando Metternich propôs que fizessem reuniões privadas para discutir as ideias do Czar. Durante vários dias, e por hora a fio, eles ficaram enfiados em uma sala. O Czar falava quase o tempo todo, Metternich ouvia com sua usual expressão atenta, concordando e balançando a cabeça. O Czar, cujas ideias eram um tanto vagas, esforçava-se para explicar sua visão da Europa da melhor maneira possível, e a necessidade de que os líderes no encontro demonstrassem sua unidade moral. Ele não pôde deixar de se sentir frustrado com sua falta de habilidade para expressar suas ideias de uma forma mais específica. Depois de vários dias discutindo, Metternich finalmente confessou ao Czar que ele, também, via um perigo moral fermentando na Europa. A revolução dos ateus era o flagelo da época, ceder ao espírito radical, sem fazer nenhuma concessão, acabaria por levar à destruição nas mãos destas forças satânicas. Durante o encontro em Tropal, irrompeu um motim em um regimento de guardas russos, Metternich alertou Alexandre de que este era o primeiro sintoma de uma infecção revolucionária atacando a própria Rússia. Graças a Deus, o Czar,
um pilar de força moral, não cederia. Alexandre teria de ser o líder desta cruzada contra a revolucionária. Por isso Metternich tinha ficado tão entusiasmado com as ideias do Czar a respeito de Nápoles e Espanha, e foi assim que ele as interpretou. O Czar foi contaminado pelo entusiasmo de Metternich, juntos eles se manteriam firmes enfrentando os radicais. De alguma forma, entretanto, o resultado da conversa não foi um plano para a Rússia invadir Nápoles e Espanha. Na verdade, Alexandre especulou em vez disso que talvez não fosse hora de pressionar os reis daqueles países para reformarem seus governos, isso só enfraqueceria a ambos os monarcas. Por enquanto, a energia dos líderes deveria ser canalizada para deter a maré revolucionária. Na verdade, o Czar começava a se arrepender de algumas de suas ideias mais liberais, e confessou isso a Metternich. O encontro terminou com uma declaração de grandes intenções em comum entre as potências, boa parte nas palavras do Czar, e um acordo de que tropas austríacas, não russas, devolveriam o rei de Nápoles ao poder, depois o deixariam prosseguir com as políticas que preferisse. Depois que Alexandre retornou à Rússia, Metternich escreveu para elogiá-lo por liderar o caminho. O Czar respondeu com veemência: estamos travando um combate com o reino de Satã. Embaixadores não bastam para esta tarefa. Somente aqueles que o Senhor colocou à testa de seus povos podem, se ele lhes der sua bênção, sobreviver à competição, com esta força diabólica. De fato, o Czar queria ir mais adiante, ele havia retornado à ideia de entrar com seu exército na Espanha e abafar a revolução ali. Metternich respondeu que isso não seria necessário, os britânicos estavam cuidando da situação, mas uma conferência no ano seguinte voltaria a tratar da questão. No início de 1821, estourou outra revolução, desta vez no Piemonte, o único estado italiano fora do controle austríaco. O rei foi obrigado a abdicar. Neste caso, Metternich recebeu bem a intervenção russa e 90.000 tropas russas ficaram sendo reservas em um exército austríaco que se dirigia para o Piemonte. Uma presença militar russa tão próxima de suas fronteiras enfraqueceu muito o ânimo dos rebeldes e de seus simpatizantes por toda a Itália, todos aqueles esquerdistas que tinham visto o Czar como seu amigo e protetor. Já não pensavam assim. O exército austríaco esmagou a revolução em poucas semanas. A pedido de Metternich, os russos polidamente recuaram suas forças. O Czar estava orgulhoso de sua crescente influência na Europa, mas ele havia embarcado exatamente no oposto do que tinham sido seus planos originais para uma cruzada. Em vez de estar à frente da luta por progresso e reforma, ele havia se tornado um guardião do status quo, um conservador nos moldes do próprio Metternich. As pessoas que o cercavam não conseguiam compreender como isto tinha acontecido. Interpretação: o príncipe Metternich talvez tenha sido o praticante da agressão passiva mais eficaz na esfera pública. Outros diplomatas às vezes o achavam cauteloso, até fraco, mas, no final, como em um passe de mágica, ele sempre conseguia o que queria. O segredo de seu sucesso era sua habilidade para esconder sua agressão tão bem que ela ficava invisível. Metternich sempre tinha o cuidado de avaliar seu adversário. No caso do Czar Alexandre, ele estava lidando com um homem governado por emoções e sujeito a violentas oscilações de humor. Mas o Czar, por trás de sua fachada cristã moralista, também era agressivo a seu próprio modo, e ambicioso. Ele estava ansioso para liderar uma cruzada. Aos olhos de Metternich, ele era tão perigoso quanto Napoleão tinha sido. Em nome de estar agindo para o bem da Europa, esse homem poderia fazer suas tropas marcharem de uma ponta a outra do continente, criando um caos incalculável.
Ficar no meio do caminho do poderoso exército de Alexandre seria a própria destruição. Mas o hábil Metternich sabia que tentar convencer o Czar de que ele estava errado teria o efeito não pretendido de alimentar suas inseguranças e empurrá-lo para a esquerda, tornando-o mais propenso a tomar atitudes arriscadas sozinho. Em vez disso, o príncipe teria de tratá-lo como se fosse uma criança, desviando suas energias para a direita com uma campanha passivo-agressiva. A parte passiva era simples. Metternich se apresentou como complacente, concordando com ideias das quais ele na verdade discordava ao máximo. Ele aceitou o pedido de Alexandre para a realização de um encontro, por exemplo, embora pessoalmente não concordasse com isso. Em seguida, em suas discussões particulares com o Czar em Tropal, ele primeiro escutou apenas, depois concordou entusiasmado. O Czar acreditava em demonstrar unidade moral. Então Metternich, também embora suas próprias políticas sempre tivessem sido mais práticas do que morais, ele era mestre na Realpolitik. Ele elogiava qualidades pessoais no Czar, fervor moral, por exemplo, que na verdade achava perigosas. Ele também incentivou o Czar a levar avante suas ideias. Tendo desarmado, assim, as suspeitas e a resistência de Alexandre, Metternich ao mesmo tempo operava de forma agressiva. Em Tropal, ele trabalhou nos bastidores para isolar o Czar das outras potências, de modo que o líder russo ficasse dependente dele. Em seguida, organizou com habilidade aquelas reuniões privadas até tarde da noite, quando sutilmente contaminou o Czar com a ideia de que a revolução era muito mais perigosa do que o status quo e desviava a cruzada cristã radical russa para um ataque ao próprio liberalismo. Finalmente, tendo espelhado a energia de Alexandre, seus humors, seu entusiasmo e sua linguagem, Metternich conseguiu induzi-lo a enviar tropas contra a rebelião no Piemont. Essa ação, ao mesmo tempo, comprometia Alexandre de fato com a causa conservadora e o alienava dos liberais da Europa. Ele não podia mais proferir discursos veigos e ambíguos a respeito da esquerda, ele havia finalmente tomado uma atitude, e era na direção oposta. O triunfo de Metternich foi total. Embora a expressão agressão passiva tenha conotações negativas para a maioria de nós, como estratégia consciente, o comportamento passivo-agressivo oferece um modo insidiosamente poderoso de manipular as pessoas e travar guerras pessoais. Como Metternich, você deve operar em duas frentes. Por fora você é agradável, aparentemente curvando-se às ideias, à energia e vontade das pessoas, mudando de forma como Proteus. Lembre-se, as pessoas são prepotentes e perversas. Opor-se a elas diretamente ou tentar que mudem de ideia quase sempre tem o efeito oposto. Uma frente passiva, condescendente, por outro lado, não lhes dá nada contra o que lutar ou resistir. Acompanhar a energia delas lhe dá o poder de desviá-la na direção que você deseja, como se estivesse canalizando um rio em vez de tentar construir um dique. Enquanto isso, a parte agressiva de sua estratégia assume a forma de contaminação das pessoas com mudanças sutis em suas ideias e com uma energia que fará com que ajam em seu benefício. A incapacidade delas de colocar em foco o que você está fazendo lhe dá espaço para trabalhar por trás do cenário, conferindo o progresso que fazem, isolando-as das outras pessoas, induzindo-as a movimentos perigosos que as tornam dependentes de seu apoio. Elas pensam que você é um aliado. Por trás de uma fachada agradável, complacente, até fraca, você está manipulando os cordões.